nome é poderoso, seu nome é forte, é maravilhoso. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Eu tenho um amigo que sempre anda comigo. Por onde eu vou, ele nunca me deixa sozinho. Este amigo é grande, fiel companheiro. Entregou sua vida por mim, pelo mundo inteiro. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Eu tenho um amigo que sempre ele anda comigo. Por onde eu vou, ele nunca me deixa sozinho. Este amigo é um grande, fiel companheiro. Entregou sua vida por mim, pelo mundo inteiro. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, o príncipe da paz. Quanto mais eu busco a Ele, cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Cada vez eu quero mais. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Cada vez eu quero mais. É Jesus. Cada vez eu quero mais. Depois da música linda dessa, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Já estou vendo ali que várias pessoas já estão clicando ali, que estão na nossa assistência. Eu agradeço de coração a todas essas assistências, ó. Deus abençoe vocês e recompense pelo o carinho que vocês estão tendo comigo e com essas lives, que espero que seja de grandes bênçãos para a vida de vocês. Antes de orar, eu quero parabenizar o nosso irmão, amigo, presbítero Eusébio Júnior, que ontem completou idade nova. Ele é um dos membros bem atuantes na Igreja do Senhor, líder do Departamento de Senhores, e eu aqui, em nome da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, quero parabenizá-lo, desejando muitas felicidades. Júnior, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo este homem de Deus, essa peça fundamental no reino do Senhor aqui em São Gonçalo dos Campos. Ó. Parabéns para você. Vamos orar, irmãos, para que Deus possa cuidar, como Ele tem cuidado desses temas que estamos abordando, com os quais queremos abençoar a Igreja do Senhor. Nós somos profetas dessa geração, somos os vasos que Deus levantou para fazer diferença. Eu sou um deles. Se você também que está aí me assistindo, também esse vaso que Deus levantou nessa atual geração para fazer a diferença. Pai Celestial, obrigado por nos
nos ter chamado, nos ter escolhido, Senhor, nesses 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, termos sido escolhidos por Ti para fazer alguma coisa na Tua casa, seja para limpar a Tua igreja, limpar os templos, reger os grupos, tocar, cantar, compor hinos, dirigir culto de libertação, fazer visitas, orar pela libertação de pessoas, enfim, Deus. Todas as coisas que estamos fazendo foi porque Tu nos chamaste primeiro. E a Tua palavra nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos produtos desse amor e por isso queremos Te agradecer. E eu quero agora interceder por essas centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo, não só aqui, ao vivo, nesse momento, mas aqueles que vão assistir esses vídeos no YouTube, aqui no Face. Senhor, cuida de cada pessoa, Senhor, resolva cada problema, porque tem coisa, Senhor, que só Tu podes resolver. Então faz isso, Deus, eu Te peço, no nome de Jesus. Muito bem, aqui quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Eu quero saludar também a los asistentes que estão allá, del outro lado del mundo, las personas, los pueblos que hablan español. Muitas graças por sua assistência, que Deus les bendiga muitíssimamente. E eu, muitas graças por sua assistência aqui, e eu estou pedindo a Deus que Ele haga muitas coisas com vocês, bendecindo-les em todos os sentidos. Muitas graças. Pero I want to speak with the people, the English people. Thank you very much for your assistance. God will bless you just a moment. Thank you very much. E também quero saudar aqui as pessoas que estão em vários estados do Brasil nos assistindo. A gente fica feliz. Olha, 22 estados do Brasil, tem gente que está nos assistindo. A gente fica muito feliz por essa benevolência, esta graça, esse carinho que vocês estão tendo conosco, com essas lives. Né? Deus abençoe. Por isso que estou aqui inspirado nesse cuidado que vocês têm de me assistirem, de me verem, e eu possa comunicar aquilo que Deus tem me dado para o vosso relevo espiritual e para o vosso conhecimento. Então, o pessoal do Mato Grosso, a gente quer saudar, agradecer vocês do Mato Grosso do Sul também o pessoal da Paraíba, os paraibanos, tem várias pessoas que estão nos assistindo aí do estado da Paraíba, do Rio de Janeiro, os cariocas, várias cidades do Rio de Janeiro, são 6 cidades do Rio de Janeiro, inclusive a capital, estão nos assistindo, muito obrigado. Aí também aqui no estado da Bahia temos 43 cidades que estão nos assistindo. A gente fica feliz de poder ver os meus patrícios baianos. Eles estão nos assistindo. Aliás, são 44, mas o São Gabriel também entrou na lista. Obrigado, gente aí de São Gabriel. Também no Rio Grande do Norte, Natal, a gente agradece o coração. Acesso vocês aí, Janduís também. E em São Paulo, temos ali 9 cidades que estão... Tem gente que está nos assistindo. Muita gente, além de minha filha Adina, seu esposo Zé Mário, Mateus, filho, Gabriel, seu filho também. Obrigado, gente, por presença de vocês aí. Também aqui em Santa Catarina, São Carlos do Oeste, e ali Blumenau, Florianópolis também, aqui em Pernambuco. Várias pessoas estão nos assistindo. Muito obrigado pela assistência de vocês. No Espírito Santo, Serra, Barcelona, Chieta, obrigado. No Rio Grande do Sul também temos gente nos assistindo. No Acre, temos pessoas nos assistindo. Obrigado, gente aí, os acrianos, Deus abençoe. Nas Minas Gerais, várias cidades, 7 cidades do estado de Minas Gerais estão nos assistindo. Pará, 2 cidades. Goiás, 7 cidades estão nos assistindo.
No Piauí também, ali no Ceará também, temos 2 cidades, gente que está nos assistindo. Distrito Federal, 2 cidades, Brasília, Ceilândia, obrigado, gente. Também no Paraná, 6 cidades onde tem pessoas que estão nos assistindo, a gente fica feliz. Ali em Tocantins também, Sergipe, Alagoas, Rondônia e no Maranhão. Que Deus abençoe a todos, que estas lives sejam de bênção para todos vocês. Bem, o tema da live de hoje, estava orando de madrugada, Deus me deu essa palavra para... Levantei, vim aqui, dei início, depois voltei, dormi, acabei dormindo mais tarde um pouquinho. Né? Então, a ausência de Deus, um problema crucial. Muito bem. O texto bíblico que eu escolhi para fundamentar esses momentos que eu vou falar com vocês está em Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8, um texto muito conhecido. Diz assim, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu li Gálatas, capítulo 6, versos 6 e 7. Mas a gente titulou aqui a ausência de Deus um problema crucial. Às vezes a gente usa uns termos técnicos. Eu gosto de explicar, até para elucidar, para que vocês possam entender melhor o que se pretende comunicar através dessas lives. O que se entende por problema crucial? Bom, crucial aí é um adjetivo, né? Problema é substantivo, né? Problema, né? Crucial é um adjetivo. Então, significa, no sentido figurado, disse do que é extremamente importante ou fundamental para algo ou alguém que é decisivo, determinante, categórico, conclusivo, que é difícil, custoso ou árduo, que abarca grandes obstáculos ou dificuldades, ou ainda que possui formato de cruz, ó, cruciforme, ok? Então, temos ainda como adjetivo de importância excessiva, de extrema importância para que alguma coisa se realize, se desenvolva ou exista. Excessivamente importante, essencial, boas condições de vida são cruciais para o desenvolvimento do país. Bom, então a palavra crucial aí, que a gente quer dizer grande, destacado, né? O problema é que realmente ultrapassa os limites da compreensão. É isso que queremos dizer aqui. Essa falta, essa falta de Deus, essa ausência de Deus, exerce uma influência extraordinária na vida das pessoas. Vamos ver então. Por que de tantas coisas absurdas que estão acontecendo? Aí todo mundo fica perguntando, por quê? A gente esquece de perguntar para quê. A gente quer saber por quê. Essa pergunta por quê pertence à primeira infância da gente. A criança quer saber por quê. Aí por isso que quando você tem criança pequena que está criando galinha choca, tem pintos, a criança vai lá e pega um pinto daquele e aperta. Ele não sabe por quê que ele tem um pinto de plástico que não faz nada, aquele ali anda, pia. Ele não entende essa coisa. Aí quando ele pega um pinto ali, ele aperta para saber por quê. Então, tem muita gente, mesmo nas igrejas, mesmo obreiros, mesmo essas irmãs que pregam para culto de libertação, estão perguntando por quê de tantas coisas que estão acontecendo no mundo. A resposta é a ausência de Deus. Por quê? Porque estamos vivendo uma sociedade moderna, materialista, consumista, individualista, hedonista, violenta e em rápido estado de
descristianização. Então, olha bem, eu usei aqui vários adjetivos. Já falei que adjetivo é aquela classe de palavras que qualifica o ser. Enquanto o substantivo nomeia, os adjetivos classificam, dá qualidade. Ok? Então, a sociedade moderna tem mostrado muitos caminhos, porém, são caminhos que ignoram a presença de Deus na vida das pessoas. Então, hoje quase ninguém liga para Deus. Pode ter certeza disso. Existe um distanciamento das pessoas. Parece que Deus não existe. Okay? Aí são muitas opções que são oferecidas e que nos levam ao afastamento de Deus. Internet, as redes sociais, facilidade, compras a prazo, enfim, cartão de crédito. E às vezes isso aí faz as pessoas ficarem longe de Deus. A corrida desenfreada pelo dinheiro, a fama e o poder são algumas características dessa ausência de Deus na vida e na consciência do ser humano. Por isso, é enormemente importante refletirmos seriamente sobre os pontos essenciais que deveriam nortear nossas vidas, especialmente a vida cristã. A vida de sentido geral, mas especialmente a vida cristã. Entre esses pontos essenciais, podemos constatar: Deus é realmente nosso Pai e o próximo é realmente nosso irmão ou irmã? Somos pecadores precisando da misericórdia de Deus. No dia de hoje, o problema central em nossas vidas é a ausência de Deus. Ou melhor, a falta de consciência de que Deus está presente. Ele está presente em todo lugar. Por isso, torna-se urgente que testemunhemos por nossas vidas a presença de Deus. Testemunhar o Deus vivo e verdadeiro em nossas vidas é acentuar e externar com clareza que acreditamos em Deus e que Ele é nossa esperança, a pedra angular de nossa fé. Hoje, bem poucos cristãos têm exterioriza a sua fé. Alguns assim têm-na guardada, escondida. Mas a gente precisa mostrar a nossa fé. Tipo, no restaurante, vai almoçar, tem vergonha de orar. O restaurante cheio de gente. Por que vergonha de orar? É uma modo de você mostrar a sua fé, orando, né? O que estou tentando dizer aqui, o Papa Bento XVI, ele falou sobre isso. Ele diz assim: se hoje existe um problema de imoralidade, se hoje existe o problema da decomposição moral na sociedade, é resultado, sem dúvida, da ausência de Deus em nosso pensamento, em nossa vida. Foi o que João Bento XVI falou. Acredito que podemos também afirmar que há ausência de fé na vida eterna, que consiste na vida com Deus. Vivemos numa época de deísmo, segundo o qual cremos em Deus, mas rejeitamos a revelação. Ou, em outras palavras, embora se admita a existência de Deus, não há lugar para Ele em nossa vida diária. Aí você crê, quer dizer, é uma crença teórica. Mas, para todos nós, tem que ser uma crença teórica e prática. Crer e viver. Vivenciar. Mas a gente não está conseguindo fazer isso aí. Quantas vezes acostumamos falar da vida eterna e do julgamento de Deus? Na verdade, tentamos fugir de tais assuntos, ou pelo menos somos indiferentes perante eles. Assim, Deus se tornou alguém distante, ou sem importância. Então, eu volto a citar aqui o Papa Bento XVI, novamente, que diz assim: não temos mais coragem de acreditar que o homem é tão importante aos olhos de Deus e que Ele sempre cuida de nós e se preocupa conosco. Poucos têm essa experiência de acentuar. E por isso também você não vê a intervenção de Deus se eu não estou dando lugar para eles intervir. Aí, lógico, isso é um problema, né, gente?
Hoje muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse, construindo suas vidas sem contar com a realidade de Deus. Também não se lembram do juízo divino e da vida eterna. Tudo isso causa, nas palavras do Papa Bento XVI, a decomposição moral, manifestada no egocentrismo, individualismo, hedonismo, utilitarismo, desde a brevíssima vida aqui na Terra, sem a preocupação com a outra vida. Tudo isso aqui prende o indivíduo aqui na vida passageira, e daí ninguém lembra mais que tem uma vida eterna para se viver. Isso é terrível, né? Salomão já dizia que Deus colocou no homem, o homem, a vida eterna. A eternidade colocou lá dentro. Então, o homem não vive só aqui. Ele está passando um tempo aqui e depois vai morrer. Esse depois da morte é que vai. É que é o que tá, tem uma coisa que precisa ser encarada por todos nós. O que não está acontecendo. Nós cristãos precisamos enfrentar o esquecimento de Deus em nossa sociedade, do galopante secularização. O assunto merece mais atenção e reflexão. Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus nos corações das pessoas. Esse autor desconhecido, muito embora alguns atribuem a Albert Einstein, mas existe alguém que contraria que a Einstein não falou isso. Bem, mas eu vou ler aqui um texto de uma sala de aula, está aí para todo mundo ver na internet. O mal existe? Muito bem, vou contar essa historinha para vocês poderem captar. Essa história, ou é história, e história com H, é verdadeira. E é história com E, é conto do carochinha, é uma história inventada. Quer dizer, é um produto da literatura. Ok? Pois bem, então, é história, o história com H ou é história. Que muitos enviam por e-mail, é uma verdadeira aula de fé. Durante uma conferência com vários universitários, um professor ateu da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com essa pergunta: Deus fez tudo o que existe? Um estudante lá levantou-se e respondeu corajosamente: sim, ele criou. Deus criou tudo, mesmo? Sim, professor, respondeu o jovem. O professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal? Pois o mal existe. E considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau, disse o professor. O estudante calou-se diante de tal resposta e o professor, feliz, se vangloriava de haver provado uma vez mais que a fé era um mito. Aí outro estudante se levantou e disse: posso lhe fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida, respondeu o professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Disse o professor. Claro que existe. Você, por acaso, nunca sentiu frio? O aluno respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência do calor. Todo corpo ou objeto, continuou o aluno, todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia. Mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero, segundo aquele aluno, o zero absoluto é a ausência total e absoluta do calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. E a escuridão, professor, existe? Continuou o estudante.
O professor respondeu, claro, mas é claro que sim. O estudante respondeu, novamente o senhor, professor, se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, portanto, não existe. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, aquele aluno, estudante, perguntou ao professor, diga, professor, o mal existe? Ele respondeu, claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes e violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante respondeu, o mal não existe, professor. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus, a ausência do bem. É como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal, segundo aquele aluno. Não é como a fé ou o amor que existem, como existe a luz e o calor. O mal resulta do que a humanidade não tem a Deus presente em seus corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Até aqui, o aluno estava falando para o professor, materialista. Aí, por volta do ano de 1900, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. E imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. Ele respondeu, meu nome é Albert Einstein. Pois bem. Então vamos perguntar aqui por que as coisas ruins acontecem. Isso aqui é que mais implica, que é o assunto dessa live. Por que as pessoas têm câncer? Por que existe tragédia? Gente matando e morrendo? Por que as pessoas ficam com câncer? Por que existem terremotos que destroem cidades inteiras? Por que as pessoas têm de trabalhar tão duro para manter ou para mal ter dinheiro suficiente para alimentar suas famílias? No subconsciente, provavelmente nós fazemos essas perguntas, né? Mas conscientemente é raro fazermos, só inconscientemente. Estamos tão ocupados vivendo a nossa vida que raramente paramos ou temos a curiosidade de saber por que de tanta coisa. Então, alguma coisa acontece para nos despertar. Nossos pais se divorciam, a garota da rua de baixo é sequestrada, um parente descobre que tem câncer, e isso nos acorda por um pouco de tempo, mas depois podemos novamente nos afundar na negação, isto é, até que outra tragédia aconteça, outra inconveniência. Assim tendemos a pensar, alguma coisa não está certa aqui. Algo está muito, mas muito errado. A vida não era para ser assim. Então, por que coisas ruins acontecem? Porque o mundo não é um lugar melhor. Existe uma resposta para a pergunta por que encontrada na Bíblia. Mas não é uma resposta que a maioria das pessoas gosta de ouvir. O mundo é do jeito que é, porque o mundo que nós, de certo modo, pedimos e construímos. Então parece estranho, não é? É verdade. Quem poderia fazer este mundo diferente do que é? Ou quem poderia garantir que esta vida de dor para todo mundo e todo o tempo?
Deus poderia, claro que Deus poderia. Deus poderia dar conta disto, mas Ele não faz. Pelo menos não agora. E, em consequência disso, estamos zangados com Ele. Alguns até crentes que ficam zangados. E dizemos, Deus não pode ser tão poderoso e completamente amoroso. Se Ele fosse, este mundo não seria do jeito que é. Até crente pensa assim. Dizemos isto com a esperança de que Deus vá, então, mudar de atitude sobre essa questão. Nossa esperança é que, colocando um sentimento de culpa nele, ele vai mudar a sua maneira de agir. Mas Deus não parece mover um dedo. Por que Deus não age? Deus não vai se mover? Ele não vai mudar as coisas agora. Tem um tempo dele. Porque está nos dando o que pedimos, um mundo onde nós tratamos Deus como se ele ausente fosse necessário. Lembra-se da história de Adão e Eva? Eles comeram do fruto proibido. Este fruto era o conceito de que eles poderiam ignorar o que Deus disse, ou deu a eles, e começar uma vida separada de Deus. Adão e Eva tiveram a esperança de que seriam como Deus, sem Deus. Queria ser como Deus, porém sem Deus. Eles compraram a ideia de que havia alguma coisa mais valiosa na existência do que o próprio Deus. Algo que valesse mais a pena do que ter um relacionamento pessoal com Deus. Esse é o problema. E o sistema deste mundo, com todos os seus defeitos, veio como resultado da escolha que eles fizeram. Aí, pelo homem entrou o pecado do mundo, diz Paulo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A história deles é a história de todos nós, não é? Quem já não disse, se não em alta voz, pelo menos em seus corações, Deus, eu acho que posso fazer isso sem você. Eu só quero fazer sozinho. De qualquer forma, obrigado pela oferta. Alguns pensam assim. Uma loucura, né? Todos nós tentamos fazer a vida dar certo sem Deus. Por que fazemos isso? Talvez porque todos nós compramos a ideia de que existe algo que valha mais a pena, que seja mais importante do que Deus. Para pessoas diferentes, as coisas são diferentes. Mas o modo de pensar é o mesmo. Deus não é o mais importante na vida. De fato, posso viver minha vida completamente sem Ele. Esse pensamento é esdrúxulo, é horrível. Então, qual é a resposta de Deus para isso? Deus permite. Vimos aqui na outra live, ó, 3 nuances da vontade de Deus. Vontade intencional é que Ele sai do coração dele. Permissiva, quando ele permite que o homem escolha, como foi o caso de Adão. E a soberana. Então Deus permite que essas coisas aconteçam. Muitas pessoas experimentam consequências dolorosas da escolha de outros, ou da sua própria escolha, que vão contra os caminhos de Deus. Assassinatos, abuso sexual, ambição, mentira, fraude, calúnias, adultério, sequestro, etc. São coisas que os homens escolheram. E Deus permite porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Todas essas coisas podem ser explicadas por pessoas que recusaram dar a Deus acesso e influência nas suas vidas. Vão vivendo as suas vidas de maneira que acham melhor. E eles e outros sofrem consequências. Né? Pois bem, a partir disso aí, vamos ver aqui agora o outro lado da questão. É a lei da semeadura e da colheita. Aqui a coisa pega. Aí eu vou reler aqui o texto que li lá no começo, Gálatas 6, versos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia na sua carne, da carne só ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Então, vamos parar um pouquinho para a gente dar uma meditada nisso aqui. Ó, esse escarnecer que Paulo está dizendo aqui, não é aquele que você chega lá numa rua e diz, ó, Deus é assim, e xingar a Deus.
Escarnecer aqui, no original, significa não dar trelas para Deus. É fazer a coisa como se Deus, como se esse mundo fosse assim. Fez, está feito, acabou-se. Não. Todo o ato de fazer é uma semeadura. E a lei de Deus é que aquilo que semear, colherá. Olha, às vezes na natureza. Um caroço de feijão, um caroço de milho, um caroço de abacate, um caroço de jaca. Cai numa terra. Às vezes não é nem você que plantou. Um passarinho, por exemplo, pode conduzir lá para o meio da selva uma semente. Ele coloca ali e aquela semente nasce. Já falei que a semente é tão viva que se você... Meu pai, quando eu era menino, ele era mestre de obra. E ele mandava peneirar a areia com o qual ele fazia a massa do concreto para encher as colunas. Ele mandava peneirar. E se cair ele dentro de uma coluna de cimento armado, para aparecer das pessoas que for, um grão de feijão vivo ali, ele vai estourar. Ele é vivo. Não vai ficar ali dentro, ele vai estourar aquela coluna para sair. Então meu pai mandava peneirar. Então, a lei da semeadura foi Deus quem criou. Então aqui, ó, não erreis, Deus não se descarnecer, não se zomba. Porque tudo, esse tudo aqui é tudo mesmo. Aqui vai desde de uma coisa simples até uma coisa grande, desde uma coisa espiritual, de uma material até a coisa espiritual. Tudo que o homem semear, isso colherá. Isso aqui, gente, é muito profundo. Mas vou passar aqui um pouco dentro para falar uma coisa para vocês aqui. Ó, aqui se divide a lei da semeadura em duas nuances. Uma, quanto à sua aplicação, é verdade, quanto ao seu resultado. A primeira tem a ver com a colheita por parte daqueles que não conhecem a Deus e vivem como se Deus não existisse. Ele não conhece. E a outra nuance aqui é aqueles que conhecem a Deus, mas vivem sem o seu bel prazer, sem ligar bastante para Deus. Então vamos ver aqui essa situação aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 20 a 33. Eu vou ler e vou explicando. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. A sabedoria aqui, você pode olhar na praça, nas praças públicas, nas ruas. Você vai ver ali a sabedoria das plantas, como elas se desenvolvem, o sol, a lua, as estrelas, como elas conseguem viver debaixo da ordem do Senhor. Você chega numa praia, Jó diz que Deus colocou ali uma placa, até aqui virá nada mais. A maré lá no alto chega até 9, 10 metros de altura. As ondas chegam até 9, 10 metros de altura. Ela vem querendo romper tudo, mas aqui na praia, você pode olhar, ela vem e morre ali. Claro que tem hora que está na cheia, ela bate contra o cais, mas ela morre ali. Que ali tem uma placa. Deus colocou, até aqui virás e nada mais. A obediência a Deus, a maré tem. Então, o homem pode ver Deus aí nessas coisas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Ó. Ruas barulhentas, naquele tempo, Salomão não tinha carro buzinando na rua como temos hoje. Olha como a Bíblia é atual, né? Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até nessa maquinização da sociedade, dos tempos modernos, com os carros, veículos de alto, esses veículos sofisticados, essas máquinas, ó, você pode ver Deus aí, a ciência, né, de Deus. Até quando vocês, inexperientes, verso 22, irão contentar-se com a sua inexperiência? Tá vendo? Crianças, ou alguém que não faz de conta que não entende. Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Olha como o Salomão está falando aqui. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Aqui
eu já falei aqui na outra live, que esse Espírito aqui não é do Espírito Santo, não é Espírito humano, mas Espírito da palavra. A palavra tem o Espírito. Ó. As 3 nuances da palavra é letra, mensagem e Espírito. E é esse terceiro item aqui que faz com que a Bíblia seja o livro mais bonito e poderoso. Porque a matemática tem a mensagem, tem letra, tem a mensagem, mas não tem o Espírito. História também tem, filosofia também tem. O único que tem os 3 elementos é a Bíblia. Ele é a letra, é a mensagem de Deus e é também o Espírito. Ó, aí Deus está falando aqui que Ele pode dar esse Espírito de sabedoria e revelar os seus pensamentos. Verso 24 agora. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Olha, aqui está falando para as 2 classes de pessoas. Para os que conhecem Deus e os que não conhecem. Está vendo? Quando diz assim, ó, vocês porém rejeitaram o meu convite. Ninguém importa quando estendi a minha mão. Aí tem falando para os que conhecem Deus. Está bem? Agora, verso 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, a repreensão não é para o pecador, é para quem é. Afinal, o pai de família vai repreender o filho lá da rua? Claro que não. É os seus filhos. Então aqui tem a ver conosco. Então aqui ele fala de repreensão. Verso 26. 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, verso 26, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando que temem se abater sobre vocês. Ó, eu vou agora fazer uma parada e voltar para o texto daquilo que eu semear e você fará. O que tem de gente, meus irmãos, na igreja, sofrendo, fazendo campanha de oração, jejum, vigílias, corrente de oração, para levar de uma semeadura, não vai conseguir. É a oração perdida. Se você semeou, nada vai impedir você colher. Aí não pode orar para fazer vigílias, jejuar, orar. Tempo perdido. Deus não pode ser contra as leis que Ele mesmo estabeleceu. Ó, olha o que está dizendo aqui. Em minha parte, eu vou rir. Eu me rirei na versão Almeida atualizada. Me rirei da vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu rirei. Quer dizer, vou dar risada. Mas daqui, por que Deus vai fazer isso aí? Por que está dizendo que vai fazer aqui? Verso 27. Quando aquilo que temei abater sobre vocês, uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me clamarão, verso 28, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. O verso 29 diz, visto, quer dizer, por causa de que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Então, gente, isso aqui é sério. Eu vejo nas igrejas um bocado de gente. Pede oração. Me pede oração. Pede oração na igreja. Manda para o ciclo de oração. Manda para o caderno de ciclo de oração da igreja. Lá tem lugares que faz uma cesta colocando os pedidos. E toda quinta-feira, toda quarta-feira, todo ciclo de oração, as mães tiram aquele pedido, faz oração especial e a pessoa fica a vida inteira e Deus não atende aquelas orações. O que será, pastor? Orar para que uma lei de semeadura e colheita não seja colhida? Não vale. Não vale mesmo. Quando Davi pecou com Betseba, por incrível que pareça, ele tinha muitos filhos, mas aquele bebê que veio dessa relação, dessa traição, desse adultério,
Davi colocou o coração naquele bebê. O bebê adoeceu. Ele ficou ali para baixo, não quis música, foi orar. O que aconteceu? Deus não ouviu, não. A criança morreu. Tá vendo? Então, gente, vamos ter cuidado. E tem gente aí enganando. Deus vai trazer de volta. Ó. Tem tudo que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Você perdeu por desobediência. Vai trazer de volta o que Deus vai trazer de volta? Tem uma série de coisas na igreja que a gente precisa de rever. Trazer de volta. Ó, você deu lá seu passo errado. Errou. Ou fez a coisa que não devia fazer. Por que Deus vai mudar? Não, não tem como, gente. Mas não tem como mesmo. Então, preste atenção nisso aí. Preste atenção, pelo amor de Deus. Pode ficar aí até, muitos até começam a murmurar de Deus. Pelo fato daquilo que ele pediu, não veio e não vai vir. Não veio e não virá. Porque Deus tem juízo de atender a oração, de responder a oração com aquilo que não é do querer dele. Aquilo que você semeou. Você planta o pé de cansanção, quer colher o pé de coentro? O que é? Vai funcionar? Você planta cansanção na sua horta. Deus, olha, eu plantei, mas eu te peço aqui, vamos orar para que Deus possa nascer aqui um pé de coentro. Não, gente. Quem planta cansanção, colhe cansanção. A Bíblia diz que quem semeia vento, não colhe ventilador não é ar-condicionado não, colhe tempestade. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente semeia. Palavras faladas fora de hora, ofensivas, que mata, que destrói. Ó, 4 coisas que não voltam mais atrás. A pedra lançada, a palavra falada, o tempo perdido de ir, a lança que foi, não volta mais. Vamos ter cuidado, depois de ficar aí querer orar. Ó, depois que peca, faz o que faz, agora vamos orar. E aí, eu cheguei numa igreja, que as irmãs de ciclo de oração faziam uma corrente de oração, jejum toda semana, por uma turma de gente. Falei, irmão, jejuar pelos outros é antibíblico. A Bíblia não manda jejuar pelos outros. Só tem um texto bíblico lá em 4,16 de Esté, que essa diz, jejuar é por mim. Mas aquela circunstância não é jejuar, e sim orar. A Bíblia não manda jejuar uns pelos outros, não. Manda orar. Aí aquelas irmãs iam para a igreja, quando algumas idosas, jejum, toda quinta-feira do ciclo de oração, para orar por alguém que nem também nem vai chegando. Ou esses casos de pessoas, você vê que Deus se irritou com Samuel, porque está insistindo em relação a Saul. Por que você está orando por alguém que já rejeitei? Então, gente, tem muita coisa que na igreja que estão se fazendo, estão cometendo um erro que não tem mais tamanho. Perdendo tempo. Esse jejum não é jejum, é greve de fome. E Deus não é bobo, não. Deus não vai ceder, não. Eu vi que teve um bispo aí da Bahia que fez greve de fome para Lula, para o presidente Lula na época, mudar o projeto dele de transposição da água do São Francisco. Não funcionou. É quase que morre. Mas tem gente que faz assim. Greve de fome para Deus mudar uma coisa que ele semeou. Não vai não, gente. Então aqui, verso 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco por causa da minha advertência. Tem gente assim. Deus está falando, fala por sonho, por visão, na igreja com a palavra, mas ele não liga, ele não obedece. Aqui em Salvador teve um caso, muitos anos atrás, de uma moça, que o rapaz, naquele tempo, o emprego na Petrobras, Banco do Brasil e Correio, eram os 3 empregos que deixavam a pessoa assim, ó, orgulhosa, eram considerados, eram respeitados quem era ter esse emprego. E esse rapaz era da Petrobras, entendeu? Procurou uma moça na igreja e falou com ela em casamento. Ela não respeitou a fé, esqueceu
do juramento que ela fez quando fosse batizar. E aceitou aquela proposta de casamento. Depois, a igreja fez tudo. Mandou comissão para ela. Mandou tudo para ela. Ela disse assim, vocês não sabem interpretar a Bíblia. Minha irmã, que diz aqui, ó, não os unais, julgo desigual, quando declara, nada. Vocês não sabem interpretar a Bíblia. Eu vou ganhar ele para Jesus. Eu vou me casar com ele. E não aceitou a advertência da igreja. E aí, resultado, gente, casou com aquele rapaz. Ele foi escolhido da igreja. Ela foi escolhida da igreja. E ela casou com aquele rapaz. Na primeira semana do casamento, ele chegou do trabalho. E ela na janela esperando pelo marido. Vem cá, minha menina, vem daqui, senta aqui comigo. Eu li aqui na Bíblia, não vos unais, julgo desigual com o desigual. Você casou comigo? Eu não sou crente? E aí? Sabe? Zangado, chateado, pegou a Bíblia e jogou dentro da lareira. Se você não é fiel a seu Deus, a sua doutrina, então isso não vale nada. Pegou a Bíblia e jogou na lareira de fogo. O fogo queimou. E foi trabalhar. Aquela moça, aquela mulher envergonhada, arrependida pelo o passo que ela deu errado contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, contra as doutrinas da igreja, contra as exigências da igreja. Não resistiu, ela se jogou em cima da lareira. Morreu queimada. Quando o marido voltou de tarde do trabalho, encontrou ela morta. Aí tiraram aquela mulher, aí encontraram a Bíblia queimada e na página de Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, gente, o que tem gente sofrendo, porque foram infiéis com a palavra de Deus. Agora fica orando, jejuando, pedindo. Ainda tem conselheiros cristãos que ficam, eu vou orar por você, eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar. Meu Deus do céu, que oração perdida. Deus nunca fará isso. Deus não vai ser contra a sua própria lei. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a entendermos isso aqui. Aí diz aqui o verso 31, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Verso 31 de Provérbios, capítulo 1. Gente, o 32 diz assim, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos destruirá. Mas quem vamos parar um pouquinho aqui, ó. A inconstância e a inexperiência. Tem gente que fica pensando que está fazendo uma boa coisa. Desobedecer a Deus é boa coisa? Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E a falsa segurança, ele se sente seguro. Tem gente assim que se sente seguro para fazer o erro. Mas, quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar filho do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que essas palavras possam causar uma diferença, que a gente possa meditar, gente. A ausência de Deus causa muitos transtornos. Deus abençoe a sua vida, que você possa prestar atenção essas nuances da palavra de Deus, essas facetas da palavra da Bíblia para o nosso bem-estar.
Você que está me assistindo aí, eu quero que nos visite lá no YouTube, clique lá no sininho e também compartilhe esses vídeos para... Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, gente. Muita gente, em todo o Brasil, todo lugar. Eu acho que em todo lugar, porque eu vejo isso em todas as igrejas. É terrível. Pai Celestial, nesta hora, Senhor, eu quero te pedir em favor dessas pessoas que estão nos assistindo. Quantos problemas, Senhor, que estão nas igrejas, irmãos que não entenderam, que semearam e procuram, Senhor, a Ti para se livrar. Tu és o Deus misericordioso, Senhor, mas Tua palavra está nos dizendo claramente. Mas Tu tens uma forma, Senhor, de acalentar o coração, de fortalecer para que eles possam cumprir, pagar aquilo que eles semearam, Senhor. Nos guarda, que na hora de tomar, de fazer, tomar decisões, na hora de escolher, sejamos abençoados com a Tua bênção, para que não venhamos, Senhor, sofrer essas consequências da lei da semeadura e da colheita.
abençoe aqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir depois os vídeos. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Muito obrigado, gente, porque nos assistiram. A hora foi embora e eu não posso mais. Eu quero salientar que eu não mais citei aqui nome de pessoas que estão nos assistindo por conta que a quantidade de assistentes ficou assim impraticável eu citar nomes, entendeu? Por isso que eu preferi não só dei o nome das cidades, mas eu estou vendo ali, depois ainda vou ler ali todos os recados. Tenho uma gratidão muito grande a Deus, por isso que eu não cito o nome de vocês, mas eu fico muito feliz de ter vocês como meus assistentes. Muito obrigado, a paz do Senhor e tenham todos uma boa noite.